Muitas iniciativas ao longo dos anos buscaram organizar a cidade e planejar seu crescimento. Mas somente com o PDE, Plano Diretor Estratégico, que está em revisão na Câmara, é que um projeto desse tipo contou com a participação popular. E essa história que você vai conhecer agora, na primeira reportagem especial sobre o PDE. A revisão do PDE, Plano Diretor Estratégico, foi entregue à Câmara de São Paulo no dia 20 de março para análise dos vereadores e também da população. O objetivo é que o Legislativo paulistano contribua com ajustes do plano aprovado em 2014, ampliando e democratizando o debate sobre o grande norteador do crescimento da cidade, tanto em infraestrutura quanto em mobilidade, desenvolvimento econômico, moradia, políticas sociais e respeito ao meio ambiente. Tudo isso você já deve ter ouvido em algum lugar, muito provavelmente aqui na Câmara, até porque essa é uma das principais pautas do Legislativo paulistano. Mas você realmente entende o que é o PDE? Por que ele é tão importante, mexe tanto com a nossa vida e está sendo revisado? Então a gente precisa ir lá para o começo dessa história, para as primeiras iniciativas de organizar a cidade, para entender o porquê de um plano diretor estratégico. Ao longo de sua história, São Paulo presenciou uma série de transformações que fizeram com que a cidade crescesse de maneira desordenada. Migração, diferentes indústrias, boom econômico, entre tantos outros eventos. Por exemplo, em 1900, a população da capital era de 290 mil pessoas. 20 anos depois, em 1920, essa população dobrou e chegou a 580 mil habitantes. Já na década de 60, éramos 3.825.000 habitantes. Um crescimento rápido, mas feito de forma descontrolada. E, apesar das iniciativas para amenizar o problema, a cidade sofria com as consequências dessa expansão. O prefeito Faria Lima, em 1968, então promoveu um estudo urbanístico que resultou num planejamento urbano, num material de planejamento urbano em 1968, cujo prefeito seguinte poderia levar adiante e implementar. Faria Lima havia sido eleito pelo voto, mas o prefeito seguinte, no contexto do regime militar, o prefeito seguinte não foi eleito, mas foi indicado pelo governador, que foi o prefeito Paulo Maluf. E o prefeito Maluf decidiu não levar adiante o projeto urbanístico do Faria Lima. E aí passou a gestão do Maluf sem que essa discussão urbanística ela fosse levada adiante. Foi somente em 1971 que a Câmara aprovou a primeira lei pensada para regularizar o território municipal e corrigir as distorções de crescimento. O PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Proposto pelo prefeito da época, José Carlos Figueiredo Ferraz, o objetivo do plano era planificar e potencializar o crescimento da cidade, deixando-a mais harmônica. Mas, implementada durante a ditadura militar, as decisões não tiveram participação popular. Tinha como objetivo principal fazer um documento com intenções e diretrizes genéricas que servia para os municípios acessar os recursos do governo federal. Então, era um tipo de plano diretor que era uma verdadeira carta de intenções genéricas, que não tinha autoaplicabilidade nenhuma, que era tecnocrata, que era feito por técnicos fechados em gabinete, não tinha participação social nenhuma. Uma vez que questões técnicas são discutidas sem considerar a população, então a dificuldade de implementação fica realmente difícil. Essa diretriz de ordenamento urbano continuou sendo obedecida nos anos seguintes. Em 1985, o então prefeito Mário Covas chegou a elaborar um novo plano diretor para a cidade, mas seu mandato teve curta duração e a iniciativa não chegou a ser aprovada. As discussões sobre uma nova diretriz de ordenamento só voltaram à pauta após a volta para a democracia e a promulgação da Constituição de 88. Com a Constituição de 1988, aí se trouxe um novo conceito de planejamento que
Na proposta original, né, apresentada pelo Movimento Nacional da Reforma Urbana, na época da Assembleia Constituinte, em 1987, eles não tinham como proposta recuperar o plano diretor, justamente por conta dessa crítica que se tinha a essa experiência da década de 60 e 70. Mas, durante os processos ali na Assembleia Constituinte, as comissões, as negociações entre os deputados e os grupos de interesse recuperaram essa figura do plano diretor, que se tornou o instrumento central, de novo, do planejamento da cidade. Um novo plano diretor para a cidade de São Paulo foi então sancionado em 1988 pelo prefeito Jânio Quadros. Mas esse plano apresentava os mesmos problemas da iniciativa anterior. Foi pensado de cima para baixo, sem participação social e, além disso, não foi completamente implementado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo da época, também conhecida como Lei do Zoneamento. Também sem discussão com a sociedade, sem organização da população para avaliar o impacto dessas mudanças do novo plano, mas o fato é que em 1988 foi feito um novo plano diretor que foi aprovado como lei, na época da gestão do Jânio Quadros. Mas foi considerado um plano também que não teve resultado efetivo na cidade. Quando foi sancionado em 2001, o Estatuto das Cidades buscava garantir o cumprimento do artigo 182 da Constituição, que estabelece que todas as propriedades deveriam cumprir uma função social, a ser definida pelos planos diretores de cada município. Assim, o Estatuto das Cidades introduziu a obrigatoriedade de uma gestão democrática do planejamento urbano, por meio da participação da população e das associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Baseado no Estatuto das Cidades, é que foi elaborado e sancionado pela prefeita Marta Suplicy o Plano Diretor Estratégico de 2002. De lá para cá, né, eles têm sido objeto de muita discussão, de muita controvérsia, de muito conflito, né? E a gente está fazendo de tudo para fazer desse instrumento, né, um instrumento de fato de planejamento, regulação e gestão urbana que resolva problemas da cidade, que atende às demandas sociais, às demandas ambientais, que seja participativo, que se coloque ali como um instrumento de democratização da gestão das cidades. O Plano Diretor de 2002, que começou a modificar as diretrizes do planejamento urbano que vigoravam há mais de 30 anos, desde a época da ditadura, trouxe diversas mudanças na elaboração do PDE, em especial na participação social e no protagonismo da Câmara de São Paulo, que teve papel fundamental na discussão e elaboração das diretrizes que nortearam o crescimento da cidade nos anos seguintes. E foi feito um intenso debate nesse período, com a participação de muitos vereadores, com audiências públicas, com a apresentação de propostas da sociedade civil. Foi uma grande movimentação como nunca havia acontecido antes. Então, a dimensão do Plano Diretor de 2002 estava de acordo com essas novas concepções de urbanismo que estavam em voga no Brasil, justamente nesse contexto de a afirmação de ideias democráticas. Mesmo com os avanços do Plano Diretor de 2002, o ritmo das transformações tecnológicas, econômicas e sociais, além da crescente preocupação ambiental, trouxeram novos desafios para o desenvolvimento equilibrado da capital paulista. Por isso, em 2014 foi sancionado pelo prefeito Fernando Haddad um novo plano estratégico, com vigência até 2029 e uma revisão intermediária prevista.